Oi, boa noite, tudo bom? Hoje eu estou aqui Boa com meu noite. amigo Josiel Inocêncio, técnico de enfermagem, pastor da Assembleia de Deus, Ministério, a única esperança. E hoje o Josiel vai estar falando para a gente aqui sobre a aproximação entre esse tema, política e religião. Josiel, você podia fazer uma pequena introdução para a gente do que viria a ser uma religião? Tá, posso sim. Também quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Quero dizer que estou muito feliz de ter recebido, né, esse convite. Fiquei muito contente mesmo e espero que não seja a primeira e a única vez, mas que venha outras vezes já, tá bom? E com relação à religião, a gente observa que no dicionário no dicionário brasileiro, nós vemos que a religião, o seu significado, né, vem de religar. Religar, ou seja, trazer de volta alguns costumes ou umas origens ou até etnias que muitas das vezes, no meio do caminho, ao longo dos anos, ao longo da caminhada se perde. Porém, nós vemos que hoje em dia, pelo menos nos nossos dias, a gente observa muitas pessoas que já não querem mais saber de religião, mas a religião, ela é isso, ela nos traz de volta aquilo que julgamos que precisamos ou é essencial para a nossa vida. Eu acredito que é isso daí. Então, qual é essa religião que você segue? Tá. Bom, primeiro eu quero dizer que eu respeito a todos, né? Todos têm uma crença, um pensamento, todos têm uma maneira de enxergar e assim decidir, né, que rumo tomar na vida, que decisões tomarem nos dias que tem se vivido, né? Mas a minha religião, eu sou nascido, né, e criado dentro da igreja evangélica, mais precisamente a Assembleia de Deus. Sou nascido desde quando eu me conheço por gente, eu já frequentava uma igreja, tá? E então, assim, a minha religião hoje, eu ainda continuo na igreja Assembleia de Deus, mas graças a Deus hoje sou pastor evangélico, né? E isso para mim é um motivo de muita alegria dentro do meu coração e uma honra. E eu, assim como muitos que estão nos escutando já provavelmente já entenderam, ou seja, a Bíblia como uma regra de fé. Tá? Eu tenho a Bíblia como uma regra de fé. Então, para mim, a minha religião hoje é seguir os mandamentos do Senhor, aquilo que ele tem nos orientado através da palavra dele, que é a Bíblia, né? Então, para mim, essa é minha religião, essa é minha regra de fé, mas eu entendo e respeito todos aqueles que tomam outras decisões e religiões e ainda digo mais, fique firme naquilo que você pensa como sinceridade, como verdade, porque isso faz parte da vida. Todos nós precisamos estar nos alimentando, né, daquilo que vem do alto, daquilo que vem de cima. Então, nós precisamos estar ligado a alguma coisa, tá? Porque uma pessoa que está desligada, né, corre um grande risco de no momento de aflição ou no momento de uma adversidade, não saber para quem socorrer ou pedir ajuda, né? Muitas das vezes nós não conseguimos pedir uma ajuda material, né? Ou não, ou às vezes até podemos dizer assim, nós não conseguimos ajuda da maneira com que gostaríamos que recebêssemos do homem, daquilo que é material, físico. Então, nessa hora, nós precisamos socorrer daquilo que é espiritual. Então, é importante, né? Eu, desde quando me conheço por gente, tenho essa crença, mas eu tive aí no meio do caminho, Tadeu, eu tive alguns processos, viu? Tive alguns processos da qual me balançou dentro da minha crença, da minha religião, né?
E isso me fez, observar, dentro da religião, me tornar uma outra pessoa, né? Não é porque eu nasci dentro da igreja que eu venho de lá para cá no mesmo ritmo. Eu tive minhas transformações, né? Tive minhas experiências, vamos dizer assim. Isso, para mim, é algo que, assim, hoje me fez o homem que eu sou e sou muito feliz com aquilo que eu sou. Então, a minha religião, a minha regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus, no meu entendimento. Que bom, irmão. Irmão, agora, adentrando um pouco na questão da política, muito se fala sobre uma predileção dentro das igrejas na hora de votar. Existe mesmo uma certa orientação de alguns líderes para falando assim, vote nesse ou vote naquele candidato ou não? É uma boa pergunta, viu, Tadeu? Você está me colocando aqui contra a parede, né? Na realidade, Tadeu, se eu dissesse agora que não existe, provavelmente eu estaria arrumando um problema com a maior parte daqueles que estão nos assistindo, porque seria uma mentira da minha parte. Existe. E a Bíblia, como a minha regra de fé, diz que o pai da mentira é o diabo. Infelizmente, a gente temos observado nos nossos dias que a maneira com que isso tem existido, pelo menos no meu ponto de vista, não é agradável, mas existe sim. E até como prova disso, teve algumas pessoas que foram denunciadas em épocas eleitorais, da qual eram proibidos se fazer campanha nos púlpitos, né, ou nos palcos, né, das igrejas. Teve pessoas que foram flagradas e, por isso, foram denunciadas, né, algumas até penalizadas, alguns pastores até penalizados, porque, infelizmente, existe, sim, né, pessoas que usam talvez do seu grau dentro da igreja para poder influenciar outros, e muitas das vezes de maneira até, no meu ponto de vista, descarada, tá? E de uma maneira de imposição, tá bom? Que eu particularmente reprovo isso, mas que existe sim, tá? Josiel, como você vê essa aproximação entre a religião e a política? Tá. Como que eu vejo? Primeiro, Tadeu, assim, quando a gente fala da religião, a gente observa que muitas pessoas, já não é de hoje, têm usado da religião, né, para assim se formar não, mas eleger muitos políticos, né? Então, essa coisa de política, né, essa questão da política, embora assim sempre existiu quando se trata de sociedade, a política, hoje ela está dentro das igrejas, ela está entranhada. Pastores que pensam o seguinte, eu acredito que pensam assim, bom, vamos eleger dentro do nosso meio alguém para poder defender os nossos direitos, né? Então, existe sim, né, nesse ponto aí, muitas pessoas que estão se aproveitando de terem um público grande para assim poder estarem elegendo pessoas. Então, essa aproximação da política com a religião, na verdade, hoje eu não digo nem que está se aproximando, eu digo que já está ali, ó. Infelizmente, já se foi realizada uma fusão, né? Que, assim, na realidade, se nós formos observar dentro da palavra de Deus, eu falo por mim, da minha religião, tá? Dentro da palavra de Deus, nós vemos José, lá no Egito, que foi eleito, né, por Faraó para ser o segundo homem de maior poder no Egito. Então, já observamos ali uma pessoa temente a Deus, tá? Temente a Deus, pela história que a gente observa da vida de José, que ele
alcançou um grau, mas ele foi escolhido pelo próprio faraó, só que, quando nós vemos aquela escolha, nós vemos também uma direção de Deus ali, tá? Uma influência de Deus para que ele chegasse, tá? Àquele ponto, aquele nível que ele chegou de autoridade sobre aquela sociedade. Então, a política ela sempre existiu, tá? E essa fusão que hoje existe, ela já está entranhada entre si, né? E é uma coisa que assim, que já está praticamente cultural. Não tem como você falar assim, olha, eu hoje tem pessoas que ainda falam, viu, Tadeu? Mas ainda tem pessoas que dizem o seguinte: eu sou contra um cristão entrar na política, né? Tem pessoas que ainda falam, mas existe, já existiu há muitos anos, e essa questão da política com a religião, no fim também está entranhada, até por se tratar de sociedade, de cidadão, né? Pessoas que estão incluídas dentro da política e também que estão incluídas nas suas religiões, né? Que não tem como, né? Hoje, por exemplo, até um tempo atrás, eu não sei te dizer há quanto tempo exatamente, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele citou uma frase, eu não sei, acredito que é dele, mas ele citou uma frase num, num, num evento que ele estava fazendo para alunos, né, de uma faculdade, e ele citou uma frase o seguinte, dizendo assim, olha, você que não gosta de política, dizendo, eu não gosto de política, esse negócio de política para mim é besteira, ou alguns condenam, né, e tal, tal, tal. Ele disse o seguinte: você que não gosta de política, você tem que entender o seguinte, você está sendo governado por políticos. Então, é melhor você repensar isso daí. Eu concordo com ele, realmente. Você, às vezes a gente fala assim, não, eu não gosto de política, é uma coisa que hoje eu penso que o cidadão, independente da sua religião, ele tem que repensar se ele falar que não gosta. Por quê? Na verdade, não precisa gostar, viu, Tadeu? Ninguém precisa gostar. Mas a política e a religião hoje, elas já estão aí numa fusão muito grande, tá? Embora, se a gente for parar para analisar, uma coisa a gente tem que entender: eu preciso separar o que é a política e o que é a religião, né? Mas os dois, infelizmente não, os dois já estão caminhando junto há muitos anos, há muito tempo, na sociedade em que vivemos, né? Muito antes até da gente existir, já caminhava aí com rejeição de muitos, que ainda hoje rejeitam, mas que já tem uma fusão nesse ponto aí. Josiel, a modernidade traz alguns desafios para a gente. E um advento novo da modernidade é chamado de fake news. Fake news é uma mentira. A maioria dessas fake news tem elementos verídicos, se mistura um pouco de verdade ali no meio para estar camuflando. E aí fica difícil para a população, para o cidadão comum, estar distinguindo ali, identificando o que vem a ser verdade e o que vem a ser mentira. É uma manobra que eles fazem para estar manipulando a verdade. Nesse caso, o indivíduo religioso que republica uma fake news, sabendo que é fake news, ele tá mentindo. Sim. E traz riscos para a vida para a segurança e para a vida de outras pessoas. A fake news é um pecado? É trabalho do religioso, do crente, combater fake news? Tadeu, em outras palavras, né? Em outras palavras, hoje o pessoal conseguiu colocar essa expressão muito bonita, né? Fake news. Mas na realidade é uma mentira, né? É uma mentira, né? Então assim, a mentira, né? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, tá? O pai da mentira é o diabo. Então a fake news, vamos dizer assim, ela sempre existiu, mas é algo que assim é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Por quê? Porque a mentira, ela pode destruir uma vida.
A mentira, ela pode destruir um ser humano, ela pode destruir um casamento. A mentira, ela pode destruir um relacionamento entre pai e filho. Ela pode destruir um relacionamento entre vizinhos. Ela pode destruir uma empresa. Então, a mentira, ela é algo que assim não é aceitável, tá? Não é aceitável. Isso eu falo como cidadão. Então, a mentira é muito perigosa, tá? Eu acho que uma pessoa, para colocar uma mentira aí sobre alguma coisa ou alguém, tem que pensar muito, porque tudo que a gente joga para fora, ela não volta mais, tá? Infelizmente, a gente passa na nossa mente pensamentos perigosos, tá? Mas se a gente jogar isso para fora, esses pensamentos, é perigoso a gente dar cabo até da nossa própria vida. Então, a mentira, muitas das vezes, ela parece, tá, Tadeu? Ela parece que é o melhor caminho, mas não é. Ela não é o melhor caminho. A mentira, ela é destruidora, tá? Ela, às vezes, pode parecer que ela está resolvendo o problema agora. Só que quando você conta uma mentira, você tem que contar muitas outras atrás para confirmar aquela mentira. E a sua consciência, a minha consciência, ela vai saber que, que aquilo é mentira. Mesmo que a sociedade não saiba, mas você sabe. Então, o que acontece? A mentira, ela destrói o próprio ser humano que está falando ela, porque você não está sendo verdadeiro nem íntegro. Você não está respeitando alguém ou alguma coisa quando a gente fala mentira. Então, ela destrói primeiro aquele que fala, aquele que produz, né, reproduz mentira. Então, nós precisamos tomar cuidado. E a igreja, né, para combater a mentira, ela tem que combater com a verdade, a palavra de Deus. Quando eu falo da minha religião, tá? Quando eu estou falando da minha religião, eu estou falando assim, a gente, como na minha religião, que eu estou falando que eu tenho a Bíblia como uma regra de fé, eu preciso desmentir as mentiras através da palavra de Deus, ensinamento da palavra, tá? Agora, o que nós temos observado aí? Tá? Nós temos observado, infelizmente, mentira de todo lado, tá? Mentira de todo lado, líderes religiosos entrando nessa questão, joga uma coisa aqui, joga uma coisa aqui, joga outra coisa ali, e isso, infelizmente, está minando a fé de muitas pessoas, tá? Hoje nós vemos que assim, muitas das vezes, quando entra nessa questão de política, o que tem de mentira, hoje você vê no Facebook, por exemplo, uma notícia, Tadeu. E aí, daqui a pouco, você até acredita naquilo, mas quando você vai buscar, não é verdade, né? Então, assim, eu creio, Tadeu, que nós, como religiosos, como aqueles que religiosos, sim, nós que temos uma religião, que buscamos buscamos, né, ter um compromisso com, no meu caso, com Deus. Eu creio que Deus ele não se agrada da mentira, tá? Então, eu creio não, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus fala que o pai da mentira é o diabo. E se ele é o pai da mentira, Deus não é, tá? E Jesus, ele nos dá um grande ensinamento, tá? Ele diz que a palavra, ela tem que ser o sim, sim e o não, não, tá? Então, tem um ditado aí secular que ele diz o seguinte, né? A verdade ela dói. Muitas vezes dói mesmo, tá? Muitas vezes dói. Só que ela é necessária ser dita. É necessária. Às vezes a gente, para não doer, a gente conta uma mentira. Tá? Eu tô falando porque eu também sou ser humano, tá? Ninguém aqui é perfeito, tá? Mas a gente já sabe que esse caminho não é o melhor. Então, temos que combater sim, mas nós também não temos que ficar se apegando a todas as fake news que saem e ficar ali martelando, porque isso daí muitas das vezes só vai causar confusão, tá? Então, se existe uma pessoa querendo destruir a outra e você entra naquele ponto ali, você vai estar alimentando coisas que não é agradável. Então, eu penso o seguinte, tá? Como religioso, que é o nosso tema aqui hoje, como a questão da religião, o que nós temos que se preocupar, tá? A gente tem que se preocupar primeiro em desmentir essas verdades
que vai contra a palavra. E segundo, como cidadão, nós precisamos também, olha, isso é mentira, mas também nós temos que respeitar o outro, tá? Não podemos ficar provocando intriga, porque o que acontece? Também a palavra de Deus, ela me ensina e ela ensina a nós o seguinte, que nós precisamos observar se o nosso irmão está irado, não corrige ele naquela hora, não. Tá? Às vezes ele está irado, falando uma mentira, está bravo, deixa ele. Depois, quando ele acalmar, aí você fala. Então, assim, às vezes a gente pensa o seguinte, não, preciso falar a verdade, então eu vou chegar nele que está bravo, ou nela que está brava agora, e já vou desmentir na cara dele, na cara dela. Deixa, às vezes, depois você chega e fala, você errou. Você errou. Então, assim, a gente precisa combater, sim, a fake news, né, mas com amor no coração também. Não se envolvendo em todo tipo de situação, porque tem muitas fake news aí que é uma armadilha para a gente poder entrar e depois você fica envolvido em coisas aí que, no fim das contas, você nem sabe se é verdade, se é mentira, porque hoje em dia tem tanta notícia, de todo o tempo, 24 horas por dia, que a gente tem que tomar cuidado antes da gente falar, não, isso é mentira. Não, isso é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Mas tem sim, eu acho que o cristão, pelo menos uma pessoa que um cidadão, tá? Eu acho que é um compromisso do cidadão de bem corrigir, sim, essas fake news que muitas das vezes é lançada por aí. Uma vez que você sabe, tá? É mentira isso aí. Você sabe que é mentira? Fala. É mentira, isso aí não é verdade, não. Porque se você também sabe que é mentira e se cala, você acaba se tornando conivente também, né? Josiel, a bancada evangélica, por vezes, se manifesta para decidir políticas públicas falando em nome de Deus ou de sua vontade. No caso do aborto, por exemplo, se eu pratico minha religião e acredito que isso é errado, não preciso de uma lei que me diga isso. A doutrina da minha igreja já faz isso. É certo, um deputado eleito, em sua grande maioria com votos dessa parcela da sociedade, querer impor dogmas da sua doutrina a outras pessoas? Olha, Tadeu, é uma boa pergunta, né? E é uma pergunta que, assim, por si só, nós temos observado essa resposta ocorrendo dia após dia. Eu creio, Tadeu, que tudo aquilo que traz benefício à sociedade, tudo aquilo que traz benefício para o povo, então, se isso está dentro da igreja, eu creio que assim é válido, tá? É válido trazer à sociedade, tá? Mas sabendo sempre respeitar os limites da sociedade, o limite do cidadão, né? Porque se eu estou inserido em uma religião e aquele público me elegeu, embora elegeu para representar os seus interesses, mas vem acima disso o interesse da sociedade, que é o cargo pelo qual você se responsabilizou também, assumiu, tá? Como um cidadão eleito, você assumiu uma responsabilidade agora com a sociedade. Então, veja só, eu não posso pegar alguns princípios da minha religião e impor, tá? Como leis, como normas, porque o que acontece? A sociedade ela não se resume na minha religião, tá? Embora nós precisamos entender o seguinte, que tudo aquilo que não for prejudicial a esse público, ou aquele público, ou que traz, né, que traz uma boa, traz benefício à sociedade, é válido sim. Olha, eu sou de tal religião, né, e eu entendo que essa maneira com que se conduz lá vai ser bom. Então, pode se trazer como um palpite para uma posterior lei, mas existe coisas que nós temos observados aí que não é bom, não é bom. Eu acho que assim, uma coisa é eu entender como certo e errado na minha religião. Outra coisa é eu entender como certo e errado na sociedade. Eu preciso saber diferenciar isso, tá? Porque o que acontece? Se eu não souber
diferenciar isso daí, eu vou começar a ser um preconceituoso, eu vou começar a ser uma pessoa que, assim, um religioso, né? A religiosidade, ela vai reinar no meu coração. Eu já não sou mais uma pessoa que tem uma religião para ser uma pessoa melhor, né? Para crer em um ser melhor do que eu. Eu agora passo, se eu me conduzir, né, como a minha religião ela é certa e toda a sociedade está errada, todas as religiões estão erradas, então eu estou me colocando aí num outro patamar aonde isso não é cabível na sociedade, porque assim, independente da religião que eu tenho, que o meu amigo tem, que a minha amiga tem, ou que o meu amigo não tem, eu, eu posso simplesmente entender o seguinte: eu preciso dele assim como ele de mim, independente da minha religião, do meu credo religioso, independente disso, porque somos seres humanos. Agora, a sua escolha como religião, ela não pode interferir na nossa amizade, no nosso convívio, no nosso relacionamento como sociedade, tá? Hoje, e nós temos observado que muitas pessoas pegam as suas crenças religiosas e trazem para a sociedade e querem impor. E querem impor. Não, olha, porque eu entendo que isso é certo. Espera aí, mas a gente precisa entender o que você julga que é certo dentro das suas crenças e o que você julga que é necessário para a sociedade. Tá? Então, cada caso é um caso, cada lei é uma lei. Agora, se eu começar a agir dessa forma, eu só vou começar, Tadeu, a atender o interesse do meu público ali religioso, e mesmo no meio deles eu vou arrumar confusão, tá? Porque o que acontece? Eu vou ultrapassar essa linha da sociedade. E eu não posso, tá? Eu não posso. Então, assim, que Deus abençoe de maneira que os nossos parlamentares eles possam saber se conduzir de maneira íntegra e honesta para o povo, conduzindo o povo, tá? De maneira justa, porque a própria, como eu tenho a Bíblia como uma regra de fé, a própria palavra ela diz o seguinte: quando o justo governa, então o povo tem paz. Olha que interessante. O que é isso, justo? Se representa uma pessoa justa, entendeu? Uma pessoa que não fica colocando, dois pesos, duas medidas, esse daqui eu atendo, aquele eu não fui com a cara, eu não vou atender. Esse aqui eu atendo porque é da minha religião, aquele que não é da minha religião, eu não vou atender. Isso não é bom, isso não vai fazer bem para a sociedade e nem para a própria religião, porque isso vai gerar uma série de outros preconceituosos religiosos. Então, assim, é um cuidado que assim o parlamentar ele tem que ter. Ele tem que atender a sociedade, tá? E os seus dogmas, suas crenças religiosas, ele tem que ficar para si, para que seja uma pessoa melhor, e ele introduz naqueles que são seus próximos, naquele que ele quer que permitem isso, tá? Naqueles que permitem isso. Então, aí ele tem o direito de ele falar o que ele pensa. Agora, querer impor, não pode. Eu não concordo. Um pastor, quando eleito, se ele é pego em corrupção ou imoralidade, eu estou falando pastor, mas pode ser também líder religioso, assim, e não precisa necessariamente ser dessa ou daquela doutrina. Estou só falando de uma liderança religiosa, sabe? Quando eleito no ato de corrupção ou imoralidade administrativa, tendo usado de seu cargo para tal e tendo usado também do cargo que ele ocupa dentro das igrejas, usado da credibilidade que a igreja deu para ele estar sendo eleito, o prestígio da igreja para ele ser eleito, eu acredito que a instituição teria uma responsabilidade com a população, uma nota de repúdio ou um desmembramento daquele indivíduo daquela determinada doutrina. A religião tem ou não, quando eu digo religião, eu digo a instituição, sabe? A igreja a qual ele é filiado, está ligado. Tem ou não essa responsabilidade? Olha, Tadeu, é uma excelente pergunta, tá?
a religião em si, o público que elegeu aquela pessoa, o que acontece? Elegeu confiando, tá? Que aquela pessoa fosse representar da melhor maneira possível. Assim penso eu, que a maioria dos eleitores, ninguém, eu penso que ninguém vai pensar em vou sair da minha casa, vou lá na urna pegar a fila, vou votar no fulano, seja da minha religião ou não, que eu acredite que vai me representar, e de repente, mesmo fazendo tudo isso, a pessoa chega lá e traz, né, malefícios, vamos dizer assim, à sociedade. Eu acredito que o público que votou, ele, no fim, ele não tem essa responsabilidade, tá? que a gente podemos ter, mas a religião em si que elegeu aquela pessoa, ela de repente, ela pode, de uma certa forma ou de outra, disciplinar aquela pessoa dentro daquela religião, mas o que acontece? Ninguém elege uma outra pessoa para que essa pessoa venha provocar um malefício. Todo mundo acredita que aquele ser humano que foi eleito, ele vai representar bem. Só que, infelizmente, como você fez a pergunta e a gente tem observado, tá? Principalmente nos nossos dias, nós temos observado muitos religiosos sendo eleitos, daqui a pouco são pegos em situações terríveis, tá? Terríveis. E isso daí, eu tenho certeza que desagrada aquela instituição da qual essa pessoa diz eu faço parte, tá? Desagrada, sim. Então, assim, agora, com relação a vir a público emitir, de repente, uma nota de repúdio. Eu acho que isso depende muito do que foi feito, tá? Porque, por si só, a pessoa, como parlamentar, uma pessoa, quando eleita, ela também assume seus riscos diante da sociedade, assume seus compromissos diante da sociedade. E a sociedade, sim, tem que punir, tem que... E a religião, dentro daquilo que ela crê, ela também tem que punir, tá? Ela também tem que trazer para si a responsabilidade. Agora, quanto à questão de uma nota de repúdio ou não, né? Isso, é claro, depende da instituição, mas eu acredito que deveria se trazer sim, tá? Eu acredito, aquele fato de, olha, se retratar. Por quê? Porque aquela pessoa talvez não foi eleita somente com aqueles votos, tiveram outros, mas a grande massa, tá? A grande massa estava ali dentro, tá? Então, assim, se isso acontecesse, seria até uma maneira bonita. Por quê? Porque isso acaba manchando, de uma certa forma, aquela instituição que buscou eleger aquela pessoa. Tá? Mas nós tivemos aí exemplos que nós podemos até citar aqui um exemplo, o ex-presidente da Câmara de Deputados, o ex-deputado Eduardo Cunha, por exemplo, né? Que assim se dizia ser pastor de uma grande instituição, tá? De uma grande igreja no Brasil e fora do Brasil. Ele dizia ser pastor de uma igreja, assim, da Assembleia de Deus de Madureira. E o que acontece? Ele foi pego nessa situação de roubo, de não sei o quê, foi preso e tal, tal, tal. Eu acredito que a igreja deveria se manifestar sim. Olha, nós não concordamos, olha, fulano fez parte dessa instituição, ou então ainda fará, mas será disciplinado de uma forma ou de outra, porque isso trouxe um mau exemplo, quando a religião ela tem que ser um bom exemplo. Embora a gente sabe que são pessoas imperfeitas, mas existem erros, Tadeu. Existem erros que você comete que você não gostaria de cometer, tá? E existem erros que você comete, meu irmão, sabendo que está cometendo, sabendo que você... E isso, além de você cometer esse erro, você mostra para a sociedade o seguinte: eu não estou nem aí com vocês, tá? O que preserva aqui é o meu interesse. E quando isso acontece, a instituição deveria sim, tá? Deveria sim, mas infelizmente não é o que acontece, tá? Não é o que acontece. Eu acho que um bom exemplo ele seria dado se fosse feito aí pelo menos um comunicado da igreja ou de outras instituições. Olha, infelizmente erramos, e a sociedade em si também deveria, Tadeu, sabe o quê? Começar a refletir um pouquinho mais também sobre isso, sabe? Sobre, olha, fulano errou, eu votei,
né? Então, assim, eu preciso analisar melhor. Temos o nosso amigo, né, que foi candidato a vereador aqui por Campinas e que, infelizmente, não foi eleito, mas que uma pessoa que eu conheço pessoalmente, um amigo meu, uma pessoa que não é porque é amigo meu, mas uma pessoa de caráter, o Márcio, né? O Márcio do Postinho. O que acontece, né? Ele sempre fala, e é verdade, cara, que a gente precisa analisar as propostas. Não é analisar se ele é da minha religião ou de outra religião. Eu preciso analisar a proposta, eu preciso analisar a vida, não fazer, sou detetive, mas precisamos olhar com, com um olhar um pouco mais criterioso, porque assim, poxa, quem é fulano? Quem é o ciclano? Será que eu vou somente acompanhado pela maioria, aquele ditado que se diz eu me curvo diante da maioria? Ou será que não, peraí, eu tenho meus valores, tá? Eu preciso analisar em quem que eu estou votando. Então, são coisas que a gente precisa analisar melhor, e se a igreja, se a religião, independente dela, tá? Que fulano faz parte, fizesse isso, pelo menos no mínimo, olha, uma nota de repúdio, como é feito em alguns casos, seria um bom exemplo. Acho que sim, seria assim. Esquerda e direita. Há lideranças religiosas que falam o seguinte, se manifestam da seguinte forma: pessoas religiosas, crente, quando eu digo o protestante, né, ele não deve votar em pessoas de esquerda, dizendo que o crente ele tem que votar em pessoa de direita. O que você me diz disso? Olha, Tadeu, é uma outra pergunta muito esclarecedora e eu gostaria aqui de dizer o seguinte, antes de responder essa pergunta, tá? Que hoje está aí, está no auge, né? Está no momento, né? Isso está acontecendo. Primeiro é o seguinte, gente, é a minha opinião, tá? Se você tem uma opinião contrária, eu te respeito como cidadão, tá? Eu te amo em Cristo Jesus, tá bom? Mas, Tadeu, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Por quê, Tadeu? Porque, assim, meu irmão, uma vez que você coloca isso na mente da sociedade, você usa, de repente, do seu cargo na igreja, ou do seu cargo público, ou de qualquer outro degrau que você esteja um pouquinho elevado ali para influenciar outras pessoas, então você acaba também fazendo parte daquele resultado que vai gerar. Então, esse fato de você dizer assim, olha, não vota na esquerda, ou não vota na direita, ou nós votamos ou na esquerda ou na... Irmão, isso daí tem que tomar muito cuidado, porque, meu irmão, veja só, a gente precisa entender o seguinte, se uma pessoa errou na sua concepção, que seja punido, que ele seja ali penalizado, tá? Mas isso não pode desencadear uma rejeição nos demais, tá? Eu concordo com a punição, eu concordo que tem que ser punido aquele que errou, eu concordo sim, tá? Mas esse negócio de você ficar endemonizando um lado e endeusando o outro, isso daí, no meu ponto de vista, já está tudo errado. Não agrada a Deus. Por quê? Porque você começa a introduzir na mente daqueles que são teoricamente mais influenciados o seguinte, ó, esse aqui, esse lado aqui, seja esquerda ou direita, é do demônio. Esse daqui é de Deus. Que é isso, meu irmão? Deus não tem esse negócio não, tá? Deus não tem esse negócio não. E ele nos permite nós analisarmos tudo. E o que nós temos visto hoje? Essa questão de eu sou de direita, eu sou de esquerda, tudo politicagem dentro da própria igreja, dentro do próprio público religioso, tá? Pessoas já interessadas no voto lá na frente, dizendo o seguinte, esse daqui, ó, é de esquerda ou de direita, então dizem, né? Não dizem com as próprias palavras, tá? Mas querem dizer o seguinte, esse aqui é do demônio. Que isso, meu irmão? Que negócio é esse? Nós precisamos analisar isso daí melhor. Por quê? Porque para Deus não tem direita, não tem esquerda, tá? Então, nós, como religião, a gente precisava ponderar muito mais isso daí, a gente precisava analisar melhor isso daí. Por quê? Porque se você ficar achando, olha, o que a gente tem visto hoje no nosso tempo? Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou... Isso daí, sabe o que está gerando, Tadeu? Direita e esquerda? Conflito, divisão dentro da própria família. Aí você fala, Deus está nesse negócio? Como religião? Não está. Eu estou falando agora
como uma pessoa que procura devagarzinho, com toda a limitação que eu tenho, você também tem, todos nós temos, né? Dentro da palavra de Deus, a Bíblia, nós observamos que nós precisamos, Tadeu, convivermos em sociedade e precisamos até, se for necessário, suportar-nos uns aos outros. Agora, o camarada vem com esse discurso dizendo assim, não, mas eu sou de esquerda, eu sou de direita. Está parecendo, Tadeu, sabe o quê? O apóstolo Paulo falando o seguinte, o povo de Deus estava dividido. Olha que interessante. Os cristãos estavam assim, ó, dizendo assim, ó, eu sou de Apolo. O outro dizia, eu sou de Paulo. O outro dizia assim, eu sou de Cristo. Então, assim, três públicos divididos dentro de um povo, tá? O que aconteceu? O apóstolo Paulo vem dizendo, gente, isso não agrada a Deus. Imagina, se isso dentro da religião existia, você imagina aqui fora. Então, se a gente colocar esse pensamento de divisão, tá? E de divisão, nós vamos esquecer o seguinte, infelizmente, tem muitas pessoas, eu sou, Tadeu, um pastor de uma igreja, graças a Deus, bem humilde. Nós temos na nossa igreja aí 2, 3 pessoas assíduas lá, temos em torno de 10, 15 membros, tá? É bem humilde. Mas, assim, eu venho nessa trajetória há muitos anos, tá? Eu venho nessa trajetória há muitos anos. E eu observo que nós precisamos entender que ainda continuamos cidadãos, não somos melhores do que ninguém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, em todo momento, ela fala, em todo momento, ela nos ensina a unir. Até o salmista, Davi, ele diz o seguinte, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esses conflitos de direita e de esquerda, ele tá causando ainda muita divergência, muitas opiniões, que não é só opinião, porque se fosse opinião, tudo bem, você fala assim, olha, eu concordo, eu não concordo, mas está gerando raiva, está gerando ódio, está gerando divisão. Nós estamos observando que até pai deixou de conversar com o filho, até irmão deixou de conversar com o irmão por causa disso daí. Então, são coisas que tem que pensar, analisar, porque, assim, se está causando esse tipo de divisão, meu irmão, não entra nessa não, que é barco furado, tá? É barco furado. Esse negócio aí, Tadeu, de direita, de esquerda, um é de Deus, outro não é, um eu voto, outro não voto, eu, particularmente aqui falando, não aprovo, tá bom? Não sou de acordo disso, não. Entendi. Josiel, infelizmente, digo infelizmente para mim, né? Chegou ao fim, né? Essa Poxa entrevista vida, que você Tadeu. me concedeu. Puxa vida, rapaz. Eu agradeço sua participação. E uma coisa que eu sempre falo é que é importante essas lideranças, porque eu considero você uma liderança comunitária, uma liderança nessa comunidade que você atua, Amém. nos bairros que você atua, e está vindo aqui e está se colocando nessa posição difícil, que é de comunicar, nessa posição de fala, nessa posição de tentar elucidar e diminuir esse conflito que a gente vem vivendo. Entendeu? Sim, sim. E, Josiel, o encerramento é seu. Se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem, fique à vontade. Eu te agradeço muito por você ter vindo. É isso aí, irmão. Tadeu, eu que agradeço de coração. Quero mandar assim, ó, um beijão para você, para a Edivânia, para o Raoni, porque vocês são uma bênção, tá? Eu amo muito vocês, de coração. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, para quem está nos assistindo, tá? Seja um cidadão, viva isso, desfrute disso, não deixa ninguém roubar a tua cidadania. Não deixa ninguém roubar o teu direito de pensar, de analisar, o teu direito de acertar, de errar. Não deixa, tá? Porque isso faz bem para você. Você tirar as suas próprias conclusões quando se trata de política, tá? E quando se trata de religião, eu não sei qual é a sua religião, mas quero te dizer, eu amo você em Cristo Jesus e quero dizer mais, se você não tem religião, você não sabe o que você está perdendo, tá? Você não sabe o que você está perdendo. Não fica se comparando, tá, a outras pessoas. Ah, mas se eu fosse religioso igual aquele, igual aquela, igual... Para com isso. Para com isso. Agora é você, tá? Agora é teu momento, é a tua decisão. Então, assim, quero mandar um abraço a todos que vão nos assistir, tá? Que Deus abençoe vocês. E quero dizer, Tadeu,
que não fique nessa, mas que você me chame de novo, rapaz. Que você me chame de novo para me poder estar participando, porque Com eu certeza, adorei, irmão. eu amei estar participando junto com você, tá bom? E assim, que esse canal ele cresça em nome de Jesus, tá? Que ele cresça na sinceridade, na honestidade, tá? Que ele cresça de maneira que venha influenciar pessoas para o bem, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e quero pedir a você que está nos assistindo, ó, se inscreva nesse canal, curta lá, eu não sei nem dizer o likezinho, será alguma coisa assim, curta lá, tá bom? Aperta o sininho, que eu sempre quando escuto alguns vídeos aí, o pessoal, ó, clica lá, se inscreva, aperta o sininho. Vamos bombar esse canal aqui, fazer esses vídeos que o Tadeu está colocando aqui, ocupar muitos lares nesse mundão aí, tá bom? Deus abençoe. Um beijão no coração de todos, tá bom? Em nome de Jesus.